Olá, seja bem-vindo a mais um programa Beleza Sistêmica. Você já parou para pensar que a maioria das pessoas ainda não se conectaram com a sua verdadeira essência? Pois é, eu mesmo demorei um tempo para entender isso. E muitas vezes nós carregamos padrões desde lá da infância, de grupos que a gente participou, de grupos da igreja que a gente frequentou, na escola, através de professores e até grupos de amigos. Padrões que nos limitaram e fizeram com que a gente vivesse padrões de congelamento, impedindo que a gente viva na nossa verdadeira essência, ou seja, na nossa própria escolha e do jeito que a gente verdadeiramente é. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês e veja se vocês se identificam um pouquinho com a minha história ou questões relacionadas à minha história que também você possa ter uma identificação e assim se desbloquear e conseguir entender esse processo aqui no Beleza Sistêmica. O intuito da conexão com a essência que eu venho trazendo, né, e falando para as pessoas. Então, se conectar com a sua verdadeira essência é se conectar com o que você é de fato, com o que você é de alma, com o que você veio se expressar nesse mundo. E eu vou contar um pouquinho, né, sobre o que me fazia viver congelamento e não conseguir expressar a minha voz para o mundo, mesmo dentro da minha área da beleza. Eu recebia até comentários algumas vezes de pessoas que eu atendia de que eu era um ótimo cabeleireiro, mas que eu tinha uma comunicação péssima e que eu não sabia me expressar de forma adequada e aquilo me incomodava muito. E durante a minha busca, né, no processo de constelação, de desenvolvimento, eu fui descobrindo coisas que eu achei que não fazia sentido, né, mas na vida adulta, pois muitos de nós vamos crescendo e esquecendo aquilo que a gente viveu no passado. E muitas questões do passado, né, ficam enraizadas no nosso inconsciente, fazendo com que a gente viva congelamento, impedindo com que a gente se expresse de forma funcional ou se expresse do modo que a gente veio realmente ao mundo, né? Então a gente vai se enquadrando em padrões criados, padrões que a nossa própria família, né, idealizou que fosse. E eu era uma criança muito diferente já, desde pequenininho eu era já diferente e também, né, eu perdi meus pais muito cedo. Então eu cresci com os meus irmãos, nós éramos crianças, eu criança e os mais velhos já na fase de adolescência. Então, como criança, né, estava vulnerável a tudo que acontecia, imagina. Então eu vivi algumas coisas, né, tive alguns acontecimentos que me bloquearam naquele tempo e era nítido para mim. Quando eu tinha 10 anos eu fui abusado pelo meu próprio irmão mais velho. E aquilo na época causou um grande impacto psicológico. E eu não podia falar pra ninguém porque assim foi feito, né? E não foi só uma vez, foi algumas vezes que eu tive um abuso sexual através do meu irmão mais velho. E eu fiquei uma criança fechada e comecei a ficar muito estranho. Na época eu tinha 10 anos e eu lembro que na escola eu não conseguia me comunicar de forma funcional com os meus colegas. Comecei a ficar um pouco estranho no modo de me relacionar, me fechei completamente. E na minha adolescência, na escola, era uma adolescente muito fechada, não conseguia me relacionar como os outros colegas e aquilo gerava uma grande frustração dentro de mim. E eu fui crescendo, né? Aquilo foi ficando no esquecimento, mas o meu comportamento depois daquele ato mudou completamente, fazendo com que eu não fosse um adolescente normal como os outros, né? Como eu percebia. Mas foi passando, eu fui decidindo com que eu ia trabalhar, escolhi que eu queria ser cabeleireiro. E também na fase que eu decidi ser cabeleireiro, eu passei por algumas rejeições por pessoas da minha própria família. E aquilo fazia com que eu quisesse desistir da minha profissão, mas o meu desejo era tanto que eu decidi continuar a seguir em frente, afinal eu tinha que ter as minhas próprias escolhas, isso já era bem claro pra mim naquela época, e eu fui seguindo a minha vida. Só que no percorrer da minha vida, né, mesmo tendo escolhido a minha profissão já, tendo claro o que eu queria fazer, eu tive algumas dificuldades e alguns bloqueios na forma de me relacionar e de me comunicar com o mundo, por conta dessas crenças
e dessas vivências que eu tive. E foi através do autoconhecimento que eu consegui entender e me libertar de todas aquelas travas. E eu descobri que o modo como eu me relacionava com o mundo fechado, né? E não conseguia me expressar direito e me relacionar de forma funcional, estava relacionado àqueles bloqueios e àqueles abusos que eu vivi no passado. Então pensa como as questões que a gente vive na infância, questões que a gente até acaba caindo no esquecimento, ficam enraizadas no nosso inconsciente, fazendo com que a nossa vida adulta não seja tão plena quanto a gente imagina que é. Então isso faz com que a gente não viva realmente a nossa verdadeira essência. E esse processo de desenvolvimento que eu tive, né, nos meus estudos de constelação, eu fui entendendo cada parte da minha vida e o impacto que elas tiveram na minha vida adulta. Mas que bom, né, que a gente tem esse autoconhecimento para poder voltar lá no passado, rever essas questões e entender que naquele tempo, né, a gente não podia fazer diferente. Foi como tinha que ser, né? E a gente entende também que vivemos ciclos de repetição, algo do passado, né, que se reverbera no sistema, acaba acontecendo. Mas por muito tempo eu carregava um peso dentro de mim relacionado a essa questão. Logo depois dos acontecimentos, meu irmão sofreu uma morte trágica, então naquela época para mim foi um alívio ele ter desencarnado. Infelizmente, né? Não tinha outra forma de eu pensar. E então naquela época eu pensei, que bom que isso aconteceu, porque eu não preciso conviver com ele por mais tempo vivendo esses abusos, né? E não poder fazer nada, não poder contar pra ninguém. Não tinha meus pais por perto mais, eles já tinham partido. E era uma criança vulnerável a tudo, me identificado como uma vítima. E pensa que na vida adulta, né, eu lembro que eu carregava alguns sentimentos e não sabia lidar com aqueles sentimentos. E procurava uma solução, queria me livrar de algumas coisas, repetições. E olha que incrível, né, o movimento das constelações chegar nas nossas vidas. O movimento das constelações chegou para realmente me libertar e aceitar realmente a vida como foi, né? Eu percebo que muitos sistemas têm conflitos diversos, cada um da sua maneira, cada um do modo que tinha que ser também. Mas a gente tem todo dia uma oportunidade, né, de uma nova vida. Através do autoconhecimento a gente pode reescrever a nossa história e alcançar voos inimagináveis, como eu pude estar aqui também, né, com o programa Beleza Sistêmica para trazer para vocês essa nova consciência, né? Eu tenho gratidão imensa a Kátia Monari, que me deu essa oportunidade e ter criado Beleza Sistêmica para trazer para vocês esse conhecimento que é uma reforma íntima, né? Uma libertação que leva-nos a realmente nos conectar com a nossa essência, do modo como a gente é. E olha como eu vivi uma revolução na minha vida, né? O fato de eu poder estar aqui, vulnerável, contando para vocês essa história que por um longo período era um segredo. E hoje eu posso contar para que muitos também possam se libertar desses sentimentos e conseguir ter uma vida mais plena dentro dos seus relacionamentos e nas suas áreas de atuação, né? Porque uma coisa que aconteceu lá no passado, na época da infância, impacta sim na vida adulta. E por isso que eu decidi fazer parte desse movimento de autoconhecimento, para trazer também para as pessoas esse novo que faz a gente se libertar e conseguir se expressar de forma funcional, de forma plena realmente. Por mais que a gente tenha vivido desafios no passado, foi difícil, a gente pode olhar como uma experiência e a gente pode escolher como viver, né? Aquilo que a gente viveu no passado. A gente pode escolher que caminho agora, né? Ressignificar ou continuar no sofrimento, fechado para o mundo. Eu decidi ser melhor.
Então, através do autoconhecimento, né, eu vivi um processo de ressignificação intensa e foram muitos. Tenho gratidão à Kátia por proporcionar todo esse conhecimento. Eu tive a experiência, além de ter feito a formação, ter dado continuidade na comunidade, fazer parte da equipe, estar aqui com vocês hoje para trazer esse conhecimento para mais pessoas, a todos que vêm acessar aqui. E você que está acessando pela primeira vez, acesse também os outros conteúdos aqui no aplicativo Kátia Monari, que é uma oportunidade de desenvolvimento e você alcançar um novo nível de consciência na sua vida. E eu vou trazer um pouquinho também de uma história para você que está ouvindo e que vai também te ajudar a entender um pouquinho do que eu venho trazendo aqui no Beleza Sistêmica. E o que é beleza sistêmica, né? Eu juntei a área da beleza com a consciência sistêmica e muitas pessoas não conseguem viver a sua plenitude, se aceitarem da forma que é, de fato, no que elas vibram por dentro, por conta desses impactos que viveram na vida. E não é só na fase da infância, né? Os impactos de bloqueio, os congelamentos sistêmicos vêm lá desde o ventre, por conta das disfunções que já vêm do nosso sistema lá do passado, né? Das desordens lá do passado. E não podia ficar de fora também, tudo que eu vivi também está relacionado às desordens que vêm do passado. E depois disso eu descobri que no meu sistema já tinha uma energia de abusos sexuais com pessoas da própria família, assim. Então, eu acho que é uma oportunidade também de ressignificar, né, essa energia que estava se reverberando e para que as próximas gerações também não passem por isso. E eu vou ler uma historinha aqui do livro Viajando no Tempo, Recriando o Seu Passado, Criando o Seu Futuro, que também é uma história para a gente refletir, ressignificar e olhar para a vida. José, profissional talentoso, tinha sonhos de dar um salto em sua vida, abrindo seu próprio negócio. E fez um ótimo projeto. Só faltava ter coragem de falar com o gerente do banco e pedir um empréstimo. E se você fosse falar com o presidente da República ou com o general? Perguntei a ele. Como se sentiria? Também teria medo. Desde quando você tem medo de autoridade? Aos 9 anos, uma professora brigou asperadamente comigo. Pense em uma reação, naquele momento, procurando perceber o que lhe faltou para ter uma reação melhor. Veja quais são as atitudes que você precisaria ter, mas não teve. Me faltou firmeza, autoconfiança e tranquilidade. Minha reação foi de fragilidade, chorando com sentimentos de raiva e de humilhação. Você pode implantar em seu passado qualidades que ainda não tinha e levá-los para o seu futuro. Agora procure em sua vida outros momentos em que você teve atitudes de firmeza, autoconfiança e tranquilidade. Isso, concentre-se na lembrança ou na criação desses momentos e pegue para si essas 3 habilidades. Volte ao passado para reviver a situação que havia gerado o trauma. Só agora você vai vivê-la com os novos recursos que trouxe de si mesmo em outros tempos, recriando seu passado. Agora volte ao tempo em direção ao futuro, passando pelo presente e prosseguindo adiante. Imagine-se em alguma cena de sua vida daqui a alguns anos, levando para o futuro as habilidades que acabou de implantar em seu passado. Imagine-se dentro da cena, vivendo o futuro que você almeja. Por que não? O passo seguinte para a gente ressignificar é a gente olhar para o passado na questão que a gente teve, algum trauma ou alguma situação que gerou desconforto, tristeza, e
no presente criar, né, essa força pra gente ir lá e reprogramar esse passado, porque todas as situações disfuncionais que a gente vive hoje foi gerada já lá no passado e ficou no inconsciente da gente. Então eu trouxe essa história para vocês também como um exemplo de a gente olhar para essa questão do passado e trazer essa atitude de firmeza, autoconfiança, tranquilidade para resolver alguma questão no presente, porque o tempo todo a gente está criando o nosso futuro, né? Se a gente não está se desenvolvendo, expandindo a consciência, a gente está criando o nosso futuro aí, né, de forma disfuncional. Então, por isso a importância do autoconhecimento, de a gente estar conectado com as coisas que fazem a gente se elevar, vibrar numa consciência maior, né? Lembre-se que você é o condutor da sua nave na viagem do tempo. Então, depois de escolher um dos momentos que você viveu no passado, procure identificar o que precisa ter acontecido além do evento. Que recursos a mais você precisaria ter para que isso fosse percebido como um evento comum na sua existência. Recolha esses componentes em outros momentos de sua vida, reais ou inventados, tanto faz. Implante-os na sua estrutura. Vá até a situação desagradável para revivê-la com os novos recursos que você está levando. Agora venha em direção ao presente, crescendo com essas qualidades. Prossiga em direção ao futuro. Visualize o futuro do modo como mais deseja. Faça uma ponte entre o passado e o futuro, com novos alicerces que você trouxe consigo. Imaginar seu futuro a partir do presente, reformulado pelo passado reconstruído, em contrapartida, o futuro estará reformulando o presente e este reconstruindo o passado. Então veja como, né, o que a gente deseja no futuro, a gente tem que também reconstruir esse passado para que a gente dê um salto maior na nossa vida, né? E consiga realmente reprogramar a nossa mente. Porque imagina, né, segundo as pesquisas diz que nosso inconsciente, nossas ações diárias inconscientes são 95% e apenas 5% consciência. Então a gente tem apenas 5% da nossa consciência para construir uma vida melhor, através do autoconhecimento, leituras, coisas que elevam a nossa vibração. E o autoconhecimento, né, dentro das constelações familiares, que traz esse olhar de a gente ressignificar crenças limitantes, padrões negativos, que a maioria das pessoas tem, eu não fico de fora, a cada dia é um aprendizado. E estar conectado com o movimento das constelações é estar todos os dias evoluindo, porque muitas vezes a gente não lembra de questões que fizeram com que a gente viva um padrão ali negativo ou repetitivo, ou mesmo alguma crença limitante, né? Que são inúmeras. E eu vou ler aqui mais um texto para vocês bem legal. Memórias do futuro, reconstruindo o que vai ser construído. Sabendo como o seu cérebro codifica tempo e codifica experiência, você pode criar memórias do futuro, do mesmo jeito que tem memórias do passado. Para isso é preciso transcender. Quando você aprende a transcender, tudo o mais pode ser mudado. A transcendência é um atributo, um dom nato do ser humano. Transcender é mudar, é operar uma real mudança em sua vida e no seu modo de perceber o tempo. É começar de novo. Mudar é preciso querer. Escolher o rumo, orientar-se em direção às suas metas e à sua felicidade de vida. No momento em que a vontade de mudança começa a se fazer ação em sua vida de cada dia, o universo passa a conspirar abertamente ao seu favor.
Se você não cria seu futuro, alguém vai criá-lo para você. E talvez de uma forma que você não vai gostar. E para criar seu futuro, para traçar seu rumo, você tem que fazer escolhas. A cada momento da vida você faz escolhas. A maioria das pessoas, por incrível que pareça, não costuma exercer ativamente essa habilidade de escolha. Verdadeiras marionetes de um suposto destino, desconhecido, mas inflexível. Somos animais linguísticos, então podemos transcender por intermédio da linguagem. Se você não cria seu futuro, alguém vai criá-lo para você, né? Falando novamente, e é uma grande realidade. Quando a gente não sabe o que escolher, não tem, né, uma inspiração, algo, um propósito de vida, vai ter alguém escolhendo ou direcionando algo para nossa vida, para nós fazermos, não é mesmo? E aí a gente não vai estar conectado com o nosso propósito e com a nossa essência e com aquilo que a gente gostaria de expressar para o mundo. Por isso é muito importante o autoconhecimento, você se autoconhecer, estar conectado com a sua verdadeira essência, para você descobrir aquilo que faz vibrar seu coração. E eu falo muito, né, no Happy Hour Beleza Sistêmica, sobre você usar a criatividade na sua vida, em todas as coisas que você vai fazer, para que você coloque mais energia, vida e alegria no seu dia a dia. Seja uma simples coisa que você vai fazer na sua casa, mesmo, né, arrumar uma cama, coloca uma energia de alegria, uma música, descubra seu propósito. Algum tempo atrás eu não sabia qual era meu propósito de vida, embora eu já estava vivendo ele. E olha como é importante pensar sobre isso. Como assim eu não sabia, né, meu propósito de vida? É verdade. Eu sempre soube que eu queria trabalhar na área da beleza, mas eu não entendia como propósito de vida. E hoje eu tenho certeza que esse é meu propósito de vida. Por quê? Porque eu amo trabalhar com beleza e ver a satisfação dos meus clientes quando eu termino um trabalho, né, de eles ou elas se sentirem lindos, realizado com um serviço que foi feito através de mim, do meu trabalho, né? E mesmo o trabalho das constelações, quando, né, é feito e a pessoa consegue enxergar e ressignificar e dar um passo para o novo e entender que vivia, né, dinâmicas repetitivas e que ela pode alcançar o novo, né, e sair desse padrão em várias questões e também em várias áreas. E aqui vou continuar o texto que eu estava lendo para vocês. Imagine uma vaca subindo um morro. Ela vai procurando o caminho mais fácil. Não é ela que determina exatamente onde vai pisar, é a estrutura do terreno. Da mesma forma, quem determina seu comportamento não é você, é a sua estrutura psicológica. Por onde se entra numa sala? Pela porta. A porta determina o caminho. Se quiser entrar por outro lado, onde a parede não tem aberturas, só conseguirão se mudar a estrutura do prédio, derrubar paredes, abrir as portas. Se você não mudar a estrutura psicológica, não resolve. É como uma sala, você sai pela porta. Sem mudar a estrutura psicológica, não adianta tomar decisões de mudança pessoal, pois dessa maneira você estará se propondo a algo que não vai fazer. O que acontece com a grande maioria daquelas decisões de ano novo? Fazer ginástica às 6 da manhã, parar de fumar, tornar-se pontual, ser mais assertivo. Se a mudança depender de muito esforço, nada vai acontecer. Força de vontade somente não resolve. É como segurar debaixo d'água uma boia cheia de ar. Ou como ficar sem comer para emagrecer. Chega uma hora em que você não aguenta mais. Sua estrutura psicológica determina qual o caminho mais fácil para você. Assim como o leito de um rio determina onde a água corre. Você pode mudar a estrutura psicológica. Ela é dinâmica. Para isso, é preciso saber reconhecer as estruturas que estão governando a sua vida e transformá-las. Com isso, você terá poder para criar o que realmente quer. Não se limite ao que acha possível ou impossível. Quem determina seu comportamento não é você, é sua estrutura psicológica.
O segredo é trabalhar a sua estrutura psicológica. Se você quer alguma coisa que não está congruente com a sua estrutura, pode até obter alguma mudança, mas por pouco tempo. Toda vez que houver dentro de você alguma incongruência, seu sistema imunológico vai sofrer. Seu corpo vai acabar cobrando um preço na forma de doenças e situações difíceis. Mas se há congruência, você vai conseguir atingir suas metas. Vamos supor que os pneus dianteiros do seu carro estejam ficando gastos a cada 2 meses. Você vai trocar os pneus e o borracheiro lhe diz: se você não fizer o alinhamento das rodas, não vai resolver esse problema. Os pneus novos vão gastar novamente em pouco tempo. O segredo não é trocar os pneus, e sim alinhar as rodas. Assim também é o modo como você codifica o tempo. Quando você alinhar seu tempo, vai conseguir atingir suas metas com muito mais facilidade. É preciso saber reconhecer as estruturas que estão governando sua vida e mudá-las. Veja que esse texto, nos traz sobre o nosso inconsciente, aquelas crenças limitantes, que muitas vezes vêm dos registros gestacionais, como eu já falei para vocês. Para quem não conhece sobre a síndrome do gêmeo evanescente, aqui na Rádio Despertar, só você procurar, que fala sobre a síndrome do gêmeo evanescente. Tem bastante conteúdo falando sobre os registros gestacionais, que vai trazer também uma amplitude de consciência para você. E quando a gente tem registros gestacionais muito densos, de acordo com o nosso sistema familiar, na vida adulta a gente acaba desenvolvendo hábitos disfuncionais, como vícios, você não se sentir parte do universo, do mundo, problemas com a imagem, com a autoaceitação e uma lista de disfunções que tem sobre esse fato. E também parte da infância, aquelas crenças que a gente ouviu. Muitas pessoas nascem em famílias que não queriam que você tivesse nessa vida, e acaba também trazendo registro aí não tão bons. E a consciência sistêmica é uma oportunidade de desenvolvimento e também de desbloquear todos esses sentimentos, sensações e vivências que você já teve para uma vida com mais qualidade e levando você a se conectar realmente com a sua verdadeira essência e com aquilo que você veio fazer nesse mundo, que é se expressar de forma funcional, encontrar seu propósito de vida e ser feliz, ter uma vida mais plena. E lembrando, use da sua criatividade, libere sua força interior, se permita viver o autoconhecimento e praticar diariamente essa questão na sua vida, que só assim você vai alcançar voos maiores em todas as áreas. E o mais importante, trabalhar a esfera do eu, aceitar a vida como ela foi, ter gratidão pelo seu pai, pela sua mãe, independente de como você veio ao mundo, independente se você viveu ou não com seus pais, se você viveu conflitos ou não com eles. Aceitar eles como foi é o primeiro passo para você ter uma vida abundante e também ter uma vida mais abundante nas áreas das relações profissionais e financeira. Trabalhando a esfera do eu, que é acolher pai e mãe do jeito que eles foram, lembrando que você é 50% pai e mãe. As outras áreas, outras esferas também acabam se alinhando, porque uma depende da outra para que tenha esse equilíbrio maior. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Deixo minha gratidão a todos que participaram até agora e aguardo vocês no próximo programa Beleza Sistêmica. Um grande abraço, fiquem com Deus.